Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou o Gustavo Frison e, a partir de agora, nós vamos trazer aquela tradicional revista de variedades que está de volta em um novo formato, numa versão rádio com imagens para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos importantes que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então já anotem aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E no programa de hoje nós estamos já aqui no estúdio com o nosso convidado especial de hoje, Paulo de Tarso. Ele é arquiteto, pesquisador e professor. Muito bom dia, seja bem-vindo, Paulo. Bom dia, prazer estar aqui com você. Eu sempre gosto de trazer o Paulo, que ele vem sempre com assuntos importantes, fora da caixa, enfim. E vamos hoje falar de um deles que eu acho que é um dos principais problemas que nós temos na atualidade, que é o sono. O sono no Brasil e no mundo enfrenta uma crise caracterizada como, inclusive, uma epidemia global, onde cerca de 72% dos brasileiros e até 45% da população mundial sofrem de distúrbios, como insônia, apneia e privação de sono, intensificados, claro, pelo uso das telas e também pelo estresse. A média nacional é de 6,4 horas de sono por noite e, é claro, inferior a de 7 a 9 horas recomendadas, e resultando, claro, impactos diretos na saúde mental, física, memória e imunidade. Para começarmos então, Paulo, eu queria entender com você quais as principais causas dessa pandemia, você que está estudando o assunto já há bastante tempo, e o impacto nas pessoas desse problema? Olha, o sono, eu comecei a estudar por conta de um livro chamado Por que Nós Dormimos? E nesse livro, do Matthews Walker, ele aborda essa questão, ele é um neurocientista, ele aborda essa questão em profundidade. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, morre uma pessoa por minuto por conta de um acidente provocado pela falta de sono. Por diversos motivos, mas tendo essa origem. Essa origem. Então, nós que somos arquitetos profissionais da arquitetura, nem sempre levamos em conta isso, né? Então, eu até acho que hoje deveria ter uma cadeira dentro da Faculdade de Arquitetura voltada a essas questões, né, específicas, né? A casa é um objeto filosófico do arquiteto. Mas o arquiteto hoje praticamente deixou de se preocupar com essas coisas em função dos famosos boletos. Ele sempre vence, entendeu? Então, não adianta querer vencer o boleto, porque ele vence antes. Ele vence antes. Então, o que acontece? Muitos profissionais estão empenhados na sobrevivência do seu escritório, correndo atrás da coisa. Mas eu, que sou um cara que tem algum problema mental, eu tenho uma coisa chamada hiperfoco. Então, quando eu vou abordar um assunto, eu vou abordar esse assunto em profundidade. De verdade. De verdade. Como nós fizemos no Inferno, fizemos em outros assuntos que a gente abordou durante esse tempo. Então, o quarto, ele merece um enfoque maior. Por quê? Porque ele é o ponto nevral da casa, né? Por quê? É ali onde você recupera as suas forças, tá certo? A evolução acabou criando o sono, né? Nós vivemos sobre um ciclo chamado ciclo circadiano, que é o período de claridade e escuridão.
Não há como você evitar isso. Todas as tentativas de se evitar isso acabaram em desastres. Sim. Né? Então, o que a gente precisa? Garantir que o quarto tenha as condições adequadas para propiciar um bom sono. Essa é a função do quarto. Né? Ele é um lugar de intimidade, de sexo e de repouso. Mais do que isso, o cérebro humano, ele precisa disso. Não é que, eu durmo se eu quiser ou não quiser. Não existe isso. O cérebro, ele aumenta de tamanho, acho que uns 10% à noite. Para quê? Para que líquidos que são produzidos por hormônios noturnos façam uma limpeza do cérebro. Então, olha a importância que o sono Olha a tem. necessidade, né? E a necessidade. Ele tira radicais livres, ele tira toxinas, ele tira uma série de coisas do cérebro para que o seu dia seja melhor. Você seja mais produtivo e melhor. Então, existe uma confusão entre você ser vagabundo porque dormiu demais e você ser um indivíduo esperto porque você dorme bem. Dorme corretamente. Dorme corretamente. Né? Então, esse é um processo que envolve diversos elementos para que você consiga fazer isso. Ou seja, não adianta você projetar um quarto com 3x4 e está resolvido o assunto. Não. Você precisa garantir que tenha silêncio, você precisa garantir que tenha escuridão, você precisa garantir que haja uma ventilação correta. Então, por exemplo, um aspecto simples. A melatonina que você produz a hora que você começa a dormir, ela é um hormônio fundamental no crescimento das crianças. Aí, a mãe que tem medo vai lá e deixa uma luzinha acesa. Não faz bem para a criança. Sim. Não faz bem, entendeu? Nós devemos dormir na absoluta escuridão. Por quê? Porque todos esses processos que estão envolvidos durante o sono, eles são recuperados através da escuridão. Sem a escuridão você não consegue obter isso. Existe um fato curioso que é o seguinte: o nosso olho nunca se fecha. Não sei se você já percebeu isso. Quem fecha é essa parte superior do olho. Sim. Se você pudesse olhar o seu olho, você veria que ele está aberto sempre. Então, qualquer emissão de luz é capaz de penetrar nessa pálpebra. Essa membrana, né? Exato. A melatonina é o que escurece essa membrana, que possibilita que o sono venha com facilidade. Então, o quarto tem uma série de comprometimentos que os profissionais de arquitetura têm que estar atentos. Por quê? Porque existe uma série de prejuízos se não acontecer isso. E você desenvolveu um trabalho, então, pensando em todas essas características, essas necessidades em que a arquitetura pode facilitar, enfim, acho que é facilitar, Exato. né? Enfim, propiciar um sono mais reparador, Exato, mais tranquilo. exato. É isso. Eu aponto no texto uma série de condições que você tem. Uma condição simples. Vamos lá. Tá dormindo 2 pessoas num quarto. Sim. 3x4. O ar precisa ser trocado 16 vezes. Você dorme com a porta fechada, janela fechada, não tem troca. Então o que acontece? O índice de gás carbônico vai de 400 para 1.200. Faz mal? Faz. Você acorda no dia seguinte e fala assim: nossa, estou tão cansado, trabalhei tanto ontem. Não! Você ficou respirando gás carbônico, e o gás carbônico, nesses volumes, ele induz o cansaço, induz a falta de pensamento claro, produtivo. Então, esse é um fato pequeno, que nós, às vezes, não tomamos cuidado. Sim. Então, você tem que ter o quê? Você tem que ter sistemas de troca de ar permanente no quarto. Permanente. Porque até pelo barulho que existe hoje nas grandes cidades, né? Enfim, você acaba se acostumando ou tendo a necessidade de manter fechada a janela para minimizar, não resolve, mas eventualmente minimiza, mas
você gera um outro problema, então. Então, olha só, nós vivemos numa sociedade barulhenta. O século XX e o século XXI é caracterizado por uma sociedade do barulho. Sim. Né? Tudo faz barulho. Né? Principalmente aquelas motos de entrega. Nossa! Não, perto da minha casa tem um motoqueiro que ele tem uma poderosa moto, mas ele é um indivíduo gentil. Ele só vai com a moto baixinho, aí eu só escuto ele na avenida. Faz a rua de baixo. Então, essa sociedade nossa não reconhece o ruído como um problema. É aquilo que eu falei para você. Nós estamos vivendo um momento onde existe uma coisa chamada normose. Que é achar o quê? Achar que é normal coisas que não são normais. Não é normal a cidade ser barulhenta, não é. Eu estive em Portland, a cidade onde a minha filha morou, e ela nos levou ao ponto mais alto da cidade. Vista maravilhosa, tudo. Mas eu falei, eu estou notando que tem algo aqui diferente. Não tinha barulho da cidade. E olha que é uma cidade movimentada. Sim. Por quê? Porque ela é inteirinha arborizada, mas arborizada num nível muito superior ao que nós temos em Campinas, que já é uma cidade arborizada. Sim, que é acima da média já. Já. Então, você não tem ruído. Ela tem uma absorção do ruído que é impressionante isso. Então, nós estamos nos acostumando a coisas ruins. E isso tudo vai prejudicar o sono. E o sono, como ele tem uma especificidade evolutiva, não adianta você lutar contra ele. Você pode falar o seguinte, vou ficar sem dormir. Eu durmo pouco. Durmo pouco. Não vai acontecer. Algum problema você vai ter com isso. Então, o que nós precisamos fazer enquanto profissionais de arquitetura é produzir uma arquitetura que possibilite isso. Ou seja, a janela deve ser anti-ruído. É cara. Sim, é cara porque vende pouco. Sim. A partir do momento que virar um produto de necessidade, né? Virar uma commodity, sim, o preço cai e acabou, não tem problema. Então, nós precisamos voltar às nossas preocupações enquanto profissionais de arquitetura para possibilitar que isso ocorra. E eu acho até, Paulo, me corrija se eu estiver errado, eu pessoalmente acho que o silêncio, a tranquilidade para você descansar é um dos principais luxos que a gente pode ter. Exatamente. Né? Tem gente que busca morar mais afastado do centro, enfim, eu acho que é um dos principais luxos. E quando você vai fazer um lançamento, eventualmente, de um empreendimento, ou de uma casa, vai construir um imóvel, se você oferecer uma justificativa para o quarto ter aquelas condições que você está passando hoje aqui, é um apelo de venda maravilhoso, eu estou enganado? Opa, não. Né? Eu vou te contar um evento. Muitos anos atrás, uma construtora nos procurou e pediu para fazer um prédio ali perto da CPFL. E o que eu fiz? Pediram 3 dormitórios. O que acontecia com os 3 dormitórios? Um deles virava sala de TV. Normalmente é isso. Né? É isso que acontece. O que eu fiz? Eu aumentei o tamanho do corredor. De tal sorte que você conseguia botar uma pequena mesa. Então, a sala de TV permanecia, ou ficava com a função dela. Sim. Mas a criança podia estudar no corredor, sem problema nenhum. Outra coisa, eu aumentei o tamanho da cozinha. O cara veio para mim e falou assim, por que você está fazendo uma cozinha tão grande? Eu respondi para ele assim, você pode comprar um carro conversível vermelho? Ele falou, não, minha mulher não vai deixar. Eu falei, então, quem é que decide a compra? É a mulher, não é você. É isso aí. Ele falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, o que aconteceu? O prédio vendeu rapidamente. Por quê? Porque a mulher ia lá e verificava o que estava acontecendo. Sim. E achava as condições adequadas para ela. Para a necessidade dela, no caso. Exato. Hoje nós estamos conversando com Paulo de Tarso, ele é arquiteto, ele é pesquisador, professor, enfim, trazendo algumas informações importantes relacionadas ao sono e à mecânica do sono dentro da arquitetura. Quais seriam as necessidades de um imóvel para facilitar e proporcionar um sono mais reparador?
É o que estamos trazendo aqui hoje. Então, vocês não saiam daí, vamos fazer a nossa primeira parada, circuito fechado, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Muito bem, de volta a circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista de variedades agora em um novo formato. E antes de nós retomarmos o nosso assunto aqui, a nossa conversa com o arquiteto Paulo de Tarso, estamos desenvolvendo aí, falando sobre o sono, a importância do sono, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite a sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos hoje recebendo com muito carinho no programa Paulo de Tarso, arquiteto, pesquisador, professor, enfim, estamos falando sobre o sono, a preocupação de um sono reparador e algumas características que envolvem a arquitetura, né, Paulo? Exato. O quarto de dormir, ele não simplesmente está ali do tamanho que for, do tamanho que der, né? Porque normalmente a arquitetura hoje em dia, ela privilegia a sala de estar, o living ali, enfim, e vai apertando os quartos em tamanhos menores, muitas vezes com características que comprometem e dificultam o sono. É mais ou menos isso. Exato. E o que aconteceu? Durante a pandemia, as pessoas permaneceram mais tempo dentro de casa e elas perceberam que a arquitetura não estava atendendo mais às suas necessidades. Então, hoje você já tem um certo movimento que tenta expandir esses espaços. Desde os anos 60, que está havendo dentro da casa brasileira, média, uma fusão entre a cozinha e a sala de estar. Sim. Né? Então você tem esses... cozinha aberta, ampliada, cozinha né? aberta, tal. E o banheiro se fundiu um pouco com o quarto. Ele se transformou, mais do que só num aspecto de higiene, num spa. Sim. Né? Então você tem uma introdução de equipamentos e uma série de coisas dentro do banheiro e dentro da cozinha. Mas dentro do quarto há pouca coisa, há pouca inovação. Então, os materiais com que você faz o quarto deveriam ser melhor pensados. Então, por exemplo, um fato simples. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é botar o pé no chão. Você põe o pé no chão, se você tem o que hoje é comum acontecer, porcelanato. Nossa, aquele toque frio. Por normose, você acha que é normal isso. Não é normal. Por quê? Você provoca algum impacto, algum desconforto. Mas, como você está em processo de normose, não é normal. Ficou normal. Virou normal. Então, os cuidados que nós temos que ter, a tinta da parede. Então, tinta de parede não é algo inofensivo. Você pintou lá e esquece.
Tá bom, você pode esquecer, mas ela não esquece de você. Ela está liberando uma substância que são compostos orgânicos voláteis. Esses compostos permanecem às vezes por meses, às vezes por ano, liberando uma pequena quantidade. E há inúmeros estudos apontando o problema dessas tintas que contêm essas substâncias. Até os anos 60, você tinha chumbo na tinta. Sim. Então, esse chumbo extremamente tóxico. Retirou-se esse material, mas entraram outros componentes. Se você olhar a quantidade de produtos que tem numa lata de tinta, você não vai acreditar, você acha que é um produto só. Não, ela é composta de, sei lá, 30, 40 produtos. Algum desses tem uma toxicidade maior. Então há sempre uma recomendação, por exemplo, nos países fora daqui, com o cuidado que você deve ter no quarto das crianças com essas... Principalmente nos quartos e, nesse caso, o quarto das crianças. Exatamente. Então, o que acontece? Acabei de pintar, a casa está com um cheirinho gostoso de nova, o neném chegou, eu ponho lá naquele quarto. Não, assim. Sim. Você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque é muito ruim, é muito perigoso e pode oferecer problemas à saúde. Uma outra questão que parece boba: lâmpadas fluorescentes. Sim. Os quartos, às vezes, têm essas lâmpadas. Pior do que isso, você vai morar numa casa que tem, sei lá, 20 anos. A fiação está toda espalhada lá por cima. É um outro sistema de ligação ali, né? O que acontece? Você tem um efeito eletromagnético. Tem problema. Por exemplo, na Suécia ou na Suíça, eles têm um regulamento brutal para isso. Eu tenho um amigo que é um dos grandes especialistas no mundo em interferências eletromagnéticas, e ele uma vez foi chamado para uma escola em São Paulo porque havia uma preocupação com uma linha de alta tensão que passava perto. Ele foi lá e foi medir. Então ele foi até a linha de alta tensão, deu o número que tinha que dar. Sim. Mas quando ele voltou para a sala de aula, o número era muito maior. Aonde que estava o problema? No teto. Eles tiveram que encapsular toda a fiação. Então a fiação tem que ser encapsulada. Hoje as construções modernas já fazem isso. Sim. Né? Mas para casas mais antigas há um risco. Então existe uma série de condicionantes que você deve tomar cuidado ao comprar uma casa, construir uma casa, falar com o profissional de arquitetura: olha, eu quero um quarto que tenha essas condições. No texto que eu estou escrevendo, terminando, eu coloco lá inúmeras observações. Né? Então, uma coisa simples: a sua cama. Você dorme, você, a sua mulher e mais 1 bilhão de pessoas. Sabia disso? Junto na cama. Na cama. Ácaros. 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 Então, as pessoas acham que não me pica, não tenho problema, mas tem rinite. Não, mas eu tenho rinite desde a infância. Sim, porque você dormiu em camas que provavelmente tinham ácaros. E elas provocam uma reação alérgica, o que vai impedir que você tenha um bom sono. Uma coisa simples, você não consegue nem ver. Sim. Metade do peso do colchão é ácaro. É engraçado como a gente vai, com o passar dos anos, né? Enfim, a gente vai se acostumando e as coisas, como você falou, a gente vai normalizando algumas coisas que realmente deveriam ser repensadas, porque tudo tem validade. Até o colchão, obviamente, acho que a cada 10 anos tem um período aí, Tem enfim, período que você tem que trocar. de validade. E você, se eventualmente tivesse um manual de como o quarto de dormir nesses empreendimentos todos, enfim, deveria ser para você propiciar um sono melhor, mais tranquilo e mais reparador, seria isso. um argumento importante de venda dos imóveis, né? É exatamente isso que eu desenvolvo no final, porque é o seguinte: você apontar o problema é uma coisa. Sim. Isso é fácil, né? Isso todo mundo sabe fazer. Mas apontar as soluções para os problemas é mais complicado. Então, eu aponto lá, sei lá, 15, 20 elementos que você deve se preocupar e o que você pode fazer
para que você consiga fazer isso. Até a umidade do quarto é importante. Olha, hoje, em geral, as pessoas dormem a maioria das pessoas aí, né? Dormem com ar-condicionado. Sim. O ar-condicionado, como é que ele funciona? Ele resseca, né, o ar. Ele retira a umidade do ar. Sim. Né? Só que é o seguinte, para você dormir bem, você tem que ter uma umidade, sei lá, acima de 70%, 80%. Hoje, por exemplo, eu sou maníaco por medições. Então eu tenho, né, do lado da minha cama um medidor de umidade. Sim. Então tá lá, 67%. Então, esse tipo de coisa, assim, é um equipamento que custa barato, que um umidificador, que você põe no seu quarto junto com o ar-condicionado. Você vai ter um sono muito melhor. Quer dizer, lógico que você precisa cumprir todos os requisitos. É claro, não é um ou outro, né? São todos. Exatamente. São todos. O conjunto de ações que você consegue ajudar com relação ao sono. Exatamente, exatamente. Então, são preocupações que você precisa ter. Por exemplo, uma bobagem aí. Distância, o tamanho da cama e a distância nas laterais. Existe um estudo que demonstra, eu comentei com você anteriormente, que o tamanho do quarto influencia as nossas reações. Então, do lado da cama deveria ter 90 centímetros. Às vezes você tem 60 centímetros. Aí você fala assim, mas isso é normal. Bom, vai na prisão e pergunta o que ele sente com o quarto apertado, que ele fica, a cela apertada, que ele Sim. e a série de problemas que ele tem por conta disso. Então, tudo no quarto tem que ser pensado de forma a dirigir aquilo que você falou, o sono reparador, Sim. o sono perfeito. A gente recebeu no programa de hoje Paulo de Tarso, ele é arquiteto, pesquisador, professor, enfim, e ele com frequência passa pelos nossos programas, sempre trazendo assuntos interessantes, pensando um pouco fora do tradicional. Isso é muito legal porque é baseado em estudos, né, Paulo? Sim, sim. Por exemplo, o texto que eu escrevo, eu coloco todas as fontes, Sim. de maneira científica. Se eu aprendi alguma coisa no mestrado ou no doutorado, Foi isso. Foi exatamente você citar a fonte, ou seja, a pessoa saber de onde você tirou aquela informação. Aquela informação não veio da minha cabeça. E hoje, Paulo de Tarso esteve conosco. Muito obrigado e até a próxima, viu, Paulo? Eu que agradeço. Vamos fazer uma segunda parada? Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Não saiam daí. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. De volta, Circuito Fechado. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesses momentos finais do nosso programa, eu gostaria de lembrar que a Blue Lord, há mais de 10 anos, referência em moda masculina, oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo, aproveite hoje e visite a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e conheça de perto esse universo de peças clássicas, versáteis e atemporais.
Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E vamos nesse finalzinho de programa, claro, sem antes encerrar, não vamos deixar de cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. E eu começo com Grande Oliveira Andrade, fez aniversário, parabéns, Grande Oliveira. Matheus Frison também fez aniversário, parabéns, o meu primo. Antônio Dias, lá do Royal, grande abraço, parabéns. Léa Silva, também um beijão pra você, fez aniversário. Rogério Tsubo, Alessandro Huggs também fez aniversário. Gustavo Campagnoni, Paulo de Tarso, que está aqui comigo também, fez aniversário essa semana, parabéns pro Paulo, grande amigo. Rafael Pio também fez aniversário, parabéns. E Dimas D'Amico são alguns dos aniversariantes dessa semana. E eu também faço aniversário no domingão, dia 5, então parabéns pra mim também. Pronto, já me incluí nessa história aí. Chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado, espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. E agora, claro, eu gostaria de lembrar que nossos encontros estão marcados, então já anotem aí, hein? Todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês e os nossos trabalhos técnicos de hoje foram feitos por eles. Na mesa de som, Edson Freitas, grande abraço, obrigado. Alan Zanelato na direção de imagens. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.